Vamos esclarecer os produtos que são utilizados na harmonização corporal. Hoje nós temos uma gama muito grande de produtos que são utilizados, seja para face, seja para corpo. Quando a gente fala em corpo, a gente tem que pensar em tudo, na durabilidade, no custo-benefício de cada produto, porque é uma região grande que precisa ser estimulada. Seja no tratamento da celulite, que vocês sabem que eu faço um bioestímulo na área como um todo, sem pensar em volume nenhum, seja no volume, que daí nós temos algumas opções de produtos. Bom, esses são alguns dos produtos que existem no mercado, e desses produtos eu utilizo todos, alguns mais para face, alguns mais para corpo. Como eu pessoalmente só realizo corpo, embora na clínica nós realizamos todos esses tipos de produtos, no corpo a gente tem que pensar quais são as melhores opções, seja para volume, e quais as melhores opções para bioestímulo. Quando a gente pensa em volume de glúteo, a gente precisa de uma quantidade relativamente boa para conseguir uma projeção do bumbum, se esse é o objetivo do paciente. E aí, independentemente de qual produto nós formos usar, com exceção do ácido polilático, que ele é um pó que a gente usa para colágeno, todos esses outros produtos, quando foram liberados pela Anvisa, eles foram liberados pensando em volume. E o poder de volume não depende tanto do produto, depende da quantidade de produto que tem na seringuinha. Então, se eu colocar em determinada região 10 ml de um produto ou de outro, a ideia é que eu tenha naquela região aproximadamente 10 ml a mais de volume. Então, o volume de um produto, sim, se equivale mais ou menos ao volume de um outro produto. Só que um é mais flexível, o outro é mais rígido, um dura mais, um dura menos. Eu brinco, né? Como se nós estivéssemos brincando de massinha. Eu vou colocar 2 ml aqui, vai ficar 2 ml aqui. Se eu colocar 3 aqui, vai ficar 3 aqui, independente do produto. Só que um é mais mole, um é mais duro, um tem que ser colocado mais profundo, um mais superficial, e aí que vai da escolha do produto, dependendo da necessidade de cada paciente e da conversa com cada um dos pacientes. Então não existe um produto melhor do que todos para tudo. Nós vamos utilizarmos o que nós julgarmos melhor conforme a consulta do paciente. E eu estou enviando esse vídeo para que o paciente já venha pré-esclarecido sobre as possibilidades de tratamento. Uma coisa é o tratamento da celulite, uma coisa é o volume. Vamos falar do volume primeiro. Do volume, todos aumentam, como eu falei, só que alguns deles possuem um custo muito elevado, que pode não ser um problema para o paciente, mas a gente tem que ver o que se faz, o que a gente faz com frequência. Também não adianta a gente inventar tratamentos que não é feitos com uma certa frequência. E aí a gente tem os ácidos hialurônicos, 3 deles aqui são para corporal. Então, esse daqui é um deles, aqui é uma seringa de 10 ml, aqui são seringas de 3 ml e mais um que não está aqui na minha mesa. Então, nós temos vários tipos, né? Mas aqui nós temos 2 tipos de produtos utilizados para volume no bumbum. Os hialurônicos, eles são géis, como se fosse esse álcool gel, assim, são gelatinas. E aí, cada marca de produto, ó, por exemplo, aqui a gente tem a mesma marca, uma linha, né? E tem mais alguns. Esses aqui são todos para face. Então eles têm características de coesividade, de G', de elasticidade, de densidade, que são diferentes entre eles. Então cada marca de ácido hialurônico tem uma linha muito grande. E quando a gente vai para corpo, a gente quer um produto que tem um G' melhor, tem maior poder de projeção e um custo também que dê para usar em corpo. Então, em geral, essas seringas de 1 ml são usadas em região faciais, e nós temos seringas maiores, inclusive de 20 ml, para ser utilizadas em regiões corporais. Esse tipo de produto, independente da concentração de ácido hialurônico que tem na seringa, independente do G', da coesividade, da elasticidade, a ideia é que eles vão permanecer no local ao longo de 1 ano. Ele é muito bem aceito na comunidade médica, porque nós temos no nosso organismo naturalmente ácido hialurônico, e isso é um ponto que faz com que o organismo não interprete tanto como um corpo estranho, e uma ligação que mantém aquele ácido hialurônico estável por mais ou menos 1 ano. Então, ao longo desse 1 ano, ele vai diminuindo. Não é que ele vai durar 1 ano, no dia seguinte vai embora. Cada dia que passa vai diminuindo um pouquinho. A gente fala que vai diminuir uns 10% ao mês. Então, quando a gente vai pensar em volume, pensa que um potinho de requeijão tem 200 ml, 100 ml é meio potinho de requeijão, é um volume bom. É um volume que dá para notar uma projeção de bumbum, não é muita coisa, super natural, ninguém vai ficar exagerado com 100 ml, independente do produto que for. E aí nós temos alguns ácidos hialurônicos para bumbum. O ácido hialurônico é colocado no subcutâneo mais profundo,
então ele vai ficar mais próximo do músculo. Nós temos diversas camadas de subcutâneo, ele vai ficar no subcutâneo mais profundo para ficar mais natural do que se eu colocar no subcutâneo superficial. E cada dia que passa vai diminuindo um pouquinho. Então, ele pode ser muito utilizado, a gente utiliza com uma certa frequência. O inconveniente é que o paciente necessita complementar a cada momento. Então, passou meio ano, foi embora praticamente a metade do produto que ele colocou hoje. Então, isso não é um problema para o paciente, pode ser uma opção para determinados pacientes. Bem utilizado. Aí nós temos aqui outros produtos. Nós tínhamos no Brasil o Aqualift, foi um produto que começou a ter casos de infecções, inclusive modelos famosos tiveram infecção com Aqualift. Eu tive 2 casos de pacientes com infecção de Aqualift, foi tratado, tirei produto, antibiótico. Tudo que começa a dar problema, a gente não tem por que oferecer aos pacientes, a gente para de usar, tanto é que a comercialização do produto foi descontinuada e hoje não tem mais Aqualift no mercado, muito embora eventualmente apareça paciente ainda com produto já injetado em determinadas regiões. E um outro produto que existe, era muito utilizado, hoje ainda é utilizado com menor frequência, infelizmente são os produtos clandestinos, que é o silicone líquido, que ele também era um óleo, tipo óleo, não era aquoso assim, que óleo fica para sempre. Então esses produtos, o Aqualift, o silicone líquido e o ácido hialurônico, são líquidos que líquidos ficam, e ao longo da vida uns vão diminuindo e o silicone líquido não. O Aqualift com risco de infeccionar, o silicone líquido com risco de rejeitar. Claro que todos têm alguns riscos, mas esse tinha mais frequência de infeccionar e aquele de rejeitar. Não são produtos utilizados. Quando a gente pensa em volume de bumbum, ou a gente usa ácido hialurônico, ou a gente usa o polêmico do PMMA, que deve ter um cuidado redobrado no uso, que eu vou explicar para vocês. Esses outros produtos aqui são produtos que a gente utiliza muito em face, porque também existe um elevado valor, né? Se a gente pensa que 1 ml em face tem um custo para o paciente de uns R$2.000, como é que eu vou colocar 100 ml no bumbum, 200 ml no bumbum do produto que dura um ano, né? Então, mesmo que o paciente solicite, como não é o nosso dia a dia, é melhor a gente não utilizar. Nós utilizarmos algo que seja do dia a dia. O ácido hialurônico tem um valor, sim, aceitável de ser colocado em bumbum. Já esses aqui ficam restrito ou em rosto, ou utilizado como bioestimuladores, seja faciais, seja corporal. E na celulite eu uso muito, vou falar daqui a pouquinho para vocês. Para volume do bumbum, ou ácido hialurônico, ou PMMA com cautela, que eu vou explicar, ou prótese ou gordura. Nós temos todas as opções, né? A cirurgia plástica faz muita lipoescultura, faz alguns casos de prótese selecionados, cada procedimento tem o seu risco e seus cuidados, mas hoje eu vou focar aqui nos preenchimentos e no tratamento da celulite. Esses produtinhos, tirando os produtos géis que a gente já falou, aí a gente tem os produtos que o resultado final não é gel, que é como se fosse um tecido. Aí a gente tem o ácido polilático, né? O Sculptra é uma marca conhecida mundialmente. Nós temos a hidroxiapatita de cálcio, Radgest e o Harmonize, super conhecidos. O Steam também é utilizado aqui no Brasil. Nós temos a policaprolactona, que é um produto com uma duração um pouco maior, de 2 a 3 anos. Nós temos esse produto, que é uma mistura da hidroxiapatita com ácido hialurônico, vou colocar ele para cá, que eu não utilizo muito. E tem esse PMMA. Esses 4 produtos, eles não têm o Sculptra é um pó. O Sculptra é um pó que eu vou dissolver, aspirar e espalhar em determinada região, seja facial, seja corporal, pensando não em volume e sim em bioestímulo. Ele pode dar um volume, se colocar muitas seringuinhas, pode ser que perceba alguma coisa, mas não, a gente não indica ele para aumentar, por exemplo, malar, mandíbula e queixo. É um produto que a gente utiliza muito como bioestimulador, e é isso. E é uma quantidade pequena de pozinho, a gente tem 100 miligramas de partículas aqui. Então, esses produtos que foram lançados como volumerizadores estão sendo muito utilizados também como bioestimuladores. Por quê? Principalmente para corpo. Por quê? Porque em 1 ml a 30%, se 1 ml eu tenho 1000 miligramas, eu vou ter 300 miligramas de partícula. Então, numa caixinha dessa eu tenho o dobro de partícula que numa dessa com a metade do preço, quando a gente vai pensar em corpo. Então, eu prefiro pegar esses produtos e usar como bioestimulador do que esse. Mas isso vai definido junto com o paciente. Tá? Dependendo do paciente, os pacientes já teve experiência com o produto, vamos usar aqui, não tem problema nenhum, a gente tem todos os produtos disponíveis aqui, né? Claro que eu tenho minhas preferências, eu faço a microscopia de cada um desses produtos, né? Aqui, por exemplo, tem algumas delas, todas foram eu que fiz, toda a análise microscópica, não só antes da aplicação, mas a histologia depois da aplicação. A gente estuda muito qual a resposta do hospedeiro com essas partículas, e aí a gente percebe que o tamanho das partículas é muito importante.
Esses 3 produtos, esse permanente, esse 2-3 anos, que é a policaprolactona, esse hidroxiapatita de cálcio, quando a gente vai ver esses produtos, olhar na bula, olhar no microscópio e olhar a reação do corpo em volta de cada uma dessas partículas, essa hidroxiapatita de cálcio, essa policaprolactona, esse PMMA, tirando o ácido polilático, que é o que não tem uma partícula redondinha, é muito parecido. Então nós temos 30% de partícula em cada seringuinha, seja de um produto, de matéria-prima ou outra, 70% de carboxil, hidroximetilcelulose. Essas partículas têm o mesmo padrão de tamanho de 30 a 40 micras. Essas partículas têm a mesma concentração de 30% e essas partículas estão num gel que são muito parecidos, à base de carboxil, hidroximetilcelulose, que é um veículo que vai embora muito rápido. E a reação do nosso corpo em volta das partículas também são muito parecidas com os macrófagos, que vão formar um tecido rico em colágeno, diferentemente dos produtos géis, um tecido que vai ficar um tecido que vai formar em volta de cada uma dessas partículas que a gente tem no produto. E aqui como bioestimuladores, né? Então isso é muito estudado, a gente estuda, eu gosto muito disso. Cada vez mais a gente pode usar esses produtos então, ou concentrados como voluminizadores, se eu colocar 3 ml desse, ou desse, ou desse, ou desse, eu vou ter 3 ml a mais. Só que eu posso pegar esse produto e espalhar como se fosse ácido polilático em toda a região da pele, pensando como bioestimulador e não voluminizador. Então se eu pegar 10 ampolinhas dessa, eu vou ter 300 mg por ampolinha, 3.000 mg de partículas espalhadas no bumbum. Então é isso que eu costumo fazer, eu pego 10 ampolinhas, que deve dar mais ou menos 10 gramas a mais ali de bumbum, isso é imperceptível em volume, mas vai ter uma quantidade de partículas suficiente para dar uma boa estimulada na região. E isso é muito importante quando a gente fala em celulite, porque quando eu espalho essas partículas, eu vou ter uma reação tecidual com mais colágeno, mais circulação, com uma hora do metabolismo, porque esse processo inflamatório em volta dessas partículas vão promover isso, né? Qualquer partícula que seja espalhada, se eu espalhar um pó no subcutâneo dessas partículas, que sejam partículas biocompatíveis, inertes na região plantar, a gente vai ter uma melhora da circulação do metabolismo, e isso é importante na celulite. A gente vai agir oposto das genes da celulite. Eu não quero tratar só a fibrose, que é o mágico da história. Eu quero melhorar a qualidade geral daquela pele. Então eu espalho uma quantidade significativa de partículas sem pensar em volume. Não vou mudar o volume da paciente, mas vou melhorar a saúde da pele e vou soltar as fibroses, que nem vocês conseguem ver nos resultados aí que eu tenho postado. Na celulite, o procedimento é o mesmo independente do produto, só que a gente vai escolher junto ao paciente qual é o produto de interesse e que mais cabe àquele paciente. Qualquer um dos 4 produtos vão ter o mesmo objetivo: bioestimular, melhorar a saúde da pele, circulação, metabolismo e colágeno, e a minha habilidade manual de descolar. Como eu vou descolar ponto a ponto da celulite, independente do produto que eu vou utilizar, que vai sim melhorar a saúde da pele, o que eu descolar, descolei, está descolado, não vai voltar. Claro que novas celulites vão aparecendo, quanto mais flacidez, mais a celulite aparece. Então, se eu conseguir uma partícula que esteja ali melhorando, evitando que essa flacidez apareça, eu vou evitar que novas celulites apareçam. Mas mesmo que o produto vá embora, aquela fibrose saiu da forma que a gente faz para o paciente acordado em pé com uma boa iluminação, independente do produto. Então, quando o paciente tem medo do produto de longa duração, não tem problema algum, ele vai ficar feliz com esses produtos absorvíveis. E desses produtos a gente vai escolher qual a melhor opção para aquele paciente, sempre pensando na qualidade e na quantidade das partículas, seja desse ou seja desse. Voltando lá que a gente estava falando do produto de longa duração, do produto para volume de bumbum, aí nós vamos ter o ácido hialurônico, que vai indo embora ao longo de um ano e meio, com a possibilidade de retirada. Ele tem um antídoto, isso dá muita segurança para o paciente, ele tem naturalmente no nosso organismo, isso também dá muita segurança para o paciente. A única questão é que ele vai ter que voltar, complementar conforme o produto vai absorvendo. Então essa é a única desvantagem para o paciente, mas a gente usa com bastante frequência. Já o produto de longa duração, né, o PMMA, ele é liberado pela Anvisa aqui, é liberado pelo FDA nos Estados Unidos, é liberado no México, no Peru, em alguns países. Em todos os países ele tem que ser usado com muita cautela, porque ele é um produto que, embora liberado e biocompatível, utilizado na medicina em diversas outras especialidades, ele tem um comportamento que é para sempre, que é longa duração. Isso pode ser bom, mas pode ser ruim se o produto for mal implantado. Então, desde que ele seja, por exemplo, eu tenho no meu queixo 4 ml de PMMA, está super bem implantado, está lá no fundo, meu queixo sempre vai ser 4 ml a mais.
Se eu engordar, emagrecer, envelhecer, não importa, sempre vai ter aqueles 4 ml ali. Então, foi bem implantado na quantidade certa, na profundidade certa, ele pode sim ser uma vantagem. Foi mal implantado na quantidade errada e na profundidade errada, ele pode ter um tratamento de muito difícil solução, né? Então a gente tem que ter uma habilidade manual muito boa, tem que selecionar muito bem quem são esses pacientes que vão passar por esse procedimento, de principalmente volumerização, porque o produto não pode ficar na pele pesando, ele vai ficar lá entre o osso e o músculo, ele vai ficar no osso, no músculo sustentando, não na pele pesando. Isso serve quando a gente vai fazer volumerização de bumbum. A gente vai fazer o músculo maior, preferencialmente só o glúteo máximo. Então aquele músculo vai ficar maior para sempre. Se o paciente engordar, emagrecer, envelhecer, sempre vai ter um volumezinho a mais no músculo, ajudando a sustentar, e não na pele pesando, como a gente vê em muitos casos de pacientes que infelizmente aparecem, seja com o rosto, seja com o bumbum, né? Agora, semana passada, a gente teve 2 casos de tratamento de pacientes que fizeram por aí preenchimento com produto liberado, não tem reação do produto, mas resultado estético muito ruim, então é difícil de tratar. Então, a gente tem que ser muito assertivo, né? Na seleção do paciente, na quantidade de produto e na profundidade aplicada. Então, esse por isso que muitos médicos têm um pouco de receio do produto, porque ele é difícil de tirar, né? Ele é fácil de colocar e difícil de tirar. Então, tem que saber selecionar muito bem para poder aplicar esse produto. Então, isso pensando em volume. Quando a gente pensa em bioestímulo, no tratamento da celulite, já não tem esse problema na questão do volume. Então, o produto ele vai ficar espalhado e a gente vai descolar o septo por septo. Muita informação nesses 2 livros que eu publiquei, esse livro esse ano com participação de médicos internacionais, inclusive, sobre tudo que nós falamos, sobre as microscopias, sobre as histologias, diversos resultados de preenchedores, microscopia de produtos, e vocês podem ter acesso a esse livro, seja através do meu site, do meu Instagram, os 2 livros de forma digital ou nas livrarias. Tem muito resultado, muita informação sobre os tratamentos, seja corporais, principalmente corporal, de bumbum e celulite. E esse meu último livro tem muita informação inédita sobre os assuntos, que eu tenho mostrado nos diversos congressos do mundo que eu participo. Nós temos uma forma de abordar a celulite, né? Existe uma agulha que eu vou descolar o septozinho com o paciente em pé, acordado, ponto a ponto. Isso exige não só a técnica de como abordar, avaliar, enfim, mas de conseguir soltar o mais seletivo possível, o mais profundo possível, ponto a ponto da celulite. Acessem o meu site robertochacur.com ou o meu Instagram e vocês terão acesso aos meus livros e aos diversos artigos publicados sobre todos esses assuntos que nós falamos aqui agora, que eu tenho demonstrado em todos os congressos que eu participo pelo Brasil e pelo mundo. Um prazer muito grande ter você como meu paciente e estou inteiramente à disposição para poder esclarecer todas as suas dúvidas em relação ao procedimento que você realizou. Eu vou aqui resumir tudo sobre os procedimentos de volumerização glútea e de tratamento da celulite com o Gold Seed, que vocês sabem que eu adoro. Quanto ao tratamento da celulite, a gente pede para o paciente ficar com curativo 24 ou 48 horas, compressivo, para evitar o hematoma e o seroma. O que é o hematoma e o seroma? Quando forma ou sangue ou líquido na região que eu descolei. Quanto maior a celulite, maior o cuidado que se deve ter, maior a área a ser descolada e maior a incidência de hematoma e seroma. Quando a gente faz um curativo compressivo, a ideia é evitar a concentração de líquido naquela região. Então, manter esse curativo compressivo 24 a 48 horas, geralmente eu deixo 24, quando a gente pede para ficar 48 horas, a gente avisa o paciente, são casos extremos. 24 horas com curativo, depois 7 dias com a bermuda compressiva, que já sai aqui do consultório com a bermuda fornecida por mim e pela minha equipe. Depois de 24 horas retirado o curativo, se não tem sangramento ativo, você vai manter a bermuda por mais 7 dias. Tentar manter a bermuda 24 horas por dia, salvo alguns momentos especiais, se precisar retirar, não tem problema. A atividade física no tratamento da celulite, como nós utilizamos o produto espalhado como bioestimulador, eu não vejo problema algum fazer massagens, até é bom para o produto ficar espalhado, nem atividade física com 48 horas. A gente evita nas primeiras 48 horas para a gente evitar sangramento. Quando a gente faz atividade física, a pressão arterial aumenta, a circulação aumenta, o risco de sangramento é maior. Então a gente só evita as primeiras 48 horas pelo risco de sangramento. Retirado o curativo com 24 horas, o curativo compressivo,
o paciente já vai começar todo o tratamento com um kit cosmético fornecido também aqui no consultório. Então nós temos o glóbulo de arnica, que são 5 glóbulos 4 vezes ao dia. Vocês têm toda a orientação por escrito que levaram junto por vocês, mas eu estou lembrando. Esse primeiro creme é o primeiro creme para o hematoma, que é o roxo, para a equimose. A gente chama equimose roxo. À vontade, sempre que lembrar, passa ele 4, 5 vezes ao dia, massageia sobre a região da equimose à vontade. Conforme for saindo aquele roxo, primeira, segunda semana, vai ficando uma sombrinha. E aí nós temos 2 produtos. Esse é um produto que vai ser utilizado de manhã e de noite, e esse é um peeling de tioglicólico que pode ser utilizado à noite, antes do banho, por 30 minutos. Por que nós fizemos esses 2 cremes? Conforme a tolerabilidade de cada paciente, o agente que mais funciona para a hemosiderina, que é aquela sombrinha que fica na pele, é o ácido tioglicólico. Só que o ácido tioglicólico, mesmo realizando em indústrias, são todos cremes industrializados, desenvolvidos para esse fim, ele tem um odor, às vezes, que pode incomodar o paciente. Então, se o paciente não se importa, se o marido não se importa, esse creme vai ser utilizado até o final da resolução da hemosiderina. Se esse creme tiver com desconforto muito grande, o paciente pode utilizar só esse, só que esse é um peeling com uma concentração maior. E esse creme vai ser utilizado, ele pode ser utilizado apenas 30 minutos antes do banho. 30 minutos antes do banho, tira no banho, vai ficar com o cheiro por 30 minutos apenas. E ele é um peeling que a gente indica para uso semanal, mas conforme o paciente for tolerando, ele pode utilizar 2 a 3 vezes por semana, 30 minutos antes do banho. Então, pode utilizar os 2 em conjunto, mas se esse aqui incomodar muito o paciente, utiliza esse creme 2 a 3 vezes por semana. Se a pele não está irritando, a gente fala para iniciar uma vez por semana. Se a pele não estiver irritando, pode utilizar 2 a 3 vezes por semana. E conforme a necessidade de mais cremes, é só avisar a nossa equipe que a gente encaminha para vocês, seja alguém passando aqui retirando conosco, sem problema algum, mas também podemos encaminhar por via de correio, por Sedex, para vocês, qualquer um desses componentes que vocês já vão estar levando aqui da clínica. Cuidados que se deve ter, como eu falei, 24 horas por ativo compressivo, 7 dias com a bermuda, atividade física após 48 horas. Se depois dessas primeiras 24, 48 horas, vocês tiverem nódulos, projeções nas regiões que foram descoladas, como se fosse para fora, isso pode ser um sinal, um indicativo de que tenha líquido ali. Então você pode, esse líquido pode naturalmente ir absorvendo e às vezes ser necessário a punção. Então se está com desconforto e essa bolinha não está diminuindo, vocês devem voltar com a equipe, comigo aqui, para puncionar e tirar esse líquido. É muito pouco frequente, mas existe alguns casos de que a gente tenha que aspirar esse líquido, seja com sangue, às vezes, ou seroma. Então esse é um efeito adverso que acontece em alguns pacientes, mas sempre são resolvidos com punções, às vezes semanais, às vezes com uma frequência maior, e existem substâncias que a gente pode colocar após a retirada do líquido para que evite a reincidência, seja do hematoma, seja do seroma. No geral, o hematoma às vezes se transforma num seroma que fica formando líquido naquela região com frequência. Então, quanto mais precoce a gente tirar o líquido, melhor, mais resolubilidade, menos reincidência teremos nesse tipo de complicação. Já os pacientes que realizaram apenas o preenchimento, quanto ao preenchimento, a gente precisa que o paciente tenha repouso por 7 dias. Ele pode sim sentar, dirigir, trabalhar, ter os hábitos diários normais, mas a gente evita de fazer atividade física porque o produto está relativamente líquido ainda. Então, conforme vai passando essa primeira semana, o produto já começa a formar um tecido que vai ficar mais na mesma região. Então, a gente evita de fazer atividade física nesses primeiros 7 dias, onde o produto foi implantado ainda numa forma líquida. E depois desse tempo ele já começa a se integrar com o tecido e ter uma maior dificuldade de deslocamento. E quando eu falo atividade física, não é só do membro inferior, é atividade física em geral, que acaba se agachando, pegando um peso, não pode ciclismo, não pode corrida, não pode nada por 7 dias. Passou 7 dias, desconforto leve ou sem desconforto, começa levemente a atividade física, primeiro nos membros superiores, conforme a tolerabilidade. Existe um desconforto que pode permanecer por mais tempo, principalmente no preenchimento, porque o produto é colocado dentro do músculo, em alguns casos, e aí esse músculo tem que se acomodar, se acostumar com esse novo volume.
Então, depois de 7 a 10 dias, tem um desconfortinho, vai alongando o músculo do bumbum, vai que com o tempo ele vai se acomodando e a gente vai passando esse desconforto de um volume novo que tem ali naquela região onde foi implantado. Já na celulite, embora possa ter um desconforto às vezes na hora do procedimento, o pós-procedimento é muito tranquilo. Então o paciente não deve estar com uma dor evoluindo para mais. Se cada dia que passa a dor não melhora, isso é um indicativo que você deva voltar conosco, tirar todas as suas dúvidas, seja com a equipe médica, com os staffs da dermatologia que estão me acompanhando em conjunto no nosso tratamento, que esteve conosco no nosso tratamento e que vai entrar em contato com vocês no pós-procedimento, retirando todas as suas dúvidas e necessidades inerentes aos tratamentos que comigo foram realizados.